Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar, então, do último assunto da unidade 3, que chama distúrbio de crescimento, né? Quando um tecido cresce para mais ou para menos, ou simplesmente ele não se forma. E esse assunto, apesar de ser um assunto só, ele está englobado muitas alterações, né? Então, a gente vai finalizar a nossa disciplina do semestre, né, de patologia, com esse assunto, porque dentro desse assunto está incluído neoplasias, né? E neoplasias é muito importante, é um distúrbio de crescimento mais comum na atualidade, né, que mata mais os animais. Mas, antes disso, a gente vai ver os outros, que são importantes também, só que não tem a mesma agressividade e a mesma importância das neoplasias, que são o câncer. Então, o distúrbio de crescimento, ele vai abranger os extremos, ou seja, ou o tecido nem se forma, que é a ausência, ou ele diminui ou ele aumenta, tá? Então, o que são distúrbios de crescimento? É quando o tecido ele altera o seu crescimento para mais ou para menos, ou simplesmente não se forma. Então, eu vou ter padrões anormais de crescimento. Ou ele deixa de crescer, ou ele diminui, ou ele fica grande, né? E a gente vai ver quais são esses padrões. E, geralmente, isso acontece em resposta a algum insulto, em resposta a alguma lesão, algum problema. Então, aqui nós temos prefixos, e desses prefixos nós vamos unir os sufixos e vamos formar a palavra que vai nos dizer qual o distúrbio de crescimento em questão, tá? Então, o prefixo A significa negação ou ausência de algum tecido, de alguma estrutura, de alguma coisa que não foi formada. Hipo significa diminuição, ou baixo, ou pouco, né? Então, é quando um tecido diminui o seu tamanho. E hiper é o aumento, muito alto. Então, quando esse tecido aumenta o seu tamanho. Então, esses três aqui, ou ele não se forma, ou ele diminui, ou ele aumenta, são as características dos distúrbios de crescimento que a gente tem. E os sufixos têm a ver com a célula, ou seja, plasia significa número de célula, significa formação, mas em número. Então, a célula ela começa a crescer, 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 mas em número, em quantidade. Antes tinha 10, agora tem 50. Então, o tecido aumentou ou diminuiu. Antes tinha 10, agora tem 3, né? Mas em número, tá? Então, eu vou ter a primeira formação é a hipoplasia ou hiperplasia. Hipoplasia, diminuição do número de células, e hiperplasia, aumento do número de células. E no caso, a atrofia tem a ver com o volume da célula, ou seja, a célula fica mais inchada, fica mais gordinha. Isso quer dizer trofia. Então, hipotrofia quer dizer que a célula está mais magrinha, quer dizer que ela diminuiu o seu volume. E hipertrofia quer dizer que ela aumentou o seu volume. Tá? Então, basicamente, esses são os quatro, né, tipos de crescimento. Hipoplasia e hiperplasia, hipotrofia e hipoplasia. E temos ainda o sufixo gênese, que significa formar. Se eu junto o prefixo agênese, ou seja, agenesia, significa não formação. A não formação é a ausência de um tecido ou de um órgão, né? Que é um distúrbio importante, porém, é um distúrbio que ele ou é compatível com a vida ou não é compatível, dependendo do órgão, né, que não se formou. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, aqui é um desenho do que eu acabei de explicar. Aqui um tecido normal, um epitélio normal, ele é formado por células ovoides, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 camadas de células dispostas em fileira desse volume aqui que vocês estão vendo. No caso da atrofia, eu vou ter uma diminuição do volume dessa célula. A célula diminuiu o seu volume, ela ficou mais magrinha, mais fininha. E por isso ele diminui o tamanho, diminui o tecido, diminui o órgão, macroscopicamente falando. Então, quando eu falo que um tecido atrofiou, eu estou falando que ele diminuiu o seu volume, porque atrofia tem a ver com volume celular, tá? E o contrário, hipertrofia, eu vou ter as mesmas camadas, porém o tecido ele vai ficar maior, o órgão vai crescer.
E por que que ele vai crescer? Porque a célula está mais gordinha, a célula inchou, ou seja, ele cresceu o seu volume. Então, eu tenho um caso de hipertrofia. O tecido vai aumentar porque a célula aumentou. É característico de músculo. E no caso das hiperplasias, é quando eu tenho maior número. A célula está igualzinho do epitélio. Aliás, todas elas estão iguais ao epitélio, né? Só que aqui mais fininha, aqui mais gordinha e aqui em maior número. Então, aqui eu vou ter o diferencial de ter mais camadas de células. Então, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camadas de células. Tá? O que significa isso? Que eu tenho maior número de células. Número significa plasia. Então, hiperplasia significa que essas células estão em maior quantidade. Ok? E eu não coloquei aqui, mas é a neoplasia. O que significa? Plasia não significa número? Sim. Então, quer dizer que está em maior número? Sim. Mas o prefixo neo significa nova, significa uma célula diferente, uma célula nova. Essa célula é chamada de nova porque é uma célula mutante, é uma célula que se tornou mutante devido à alteração genética dada pelo câncer, né? Que nós vamos falar isso na semana que vem. Então, a neoplasia significa aumento de número de células também, porém, uma célula nova que não tem as mesmas características do epitélio normal. Então, tanto na hiperplasia como na hipoplasia, hipertrofia, hipotrofia ou atrofia, eu vou ter que todas as células elas vão ter alterações, porém, elas são idênticas em termos de morfologia da célula normal. Tá? O que diferencia da célula normal em termos de morfologia é a neoplasia, que é o câncer. Tá bom? A gente vai falar uma por uma, vamos falar das mais importantes, e a gente vai começar pela hiperplasia. Como eu acabei de falar, é aumento do número de células, ela pode ser fisiológica, como, por exemplo, o útero na gestação, né? Quando o útero vai estar gestante, ele aumenta muito o seu tamanho, entra em hiperplasia, mas é uma hiperplasia fisiológica. A próstata, em época, né, de puberdade, ela aumenta também, é fisiológica, a tireoide, e assim vai. E nós vamos falar, então, das patológicas. Por que um tecido aumenta o número das suas células? Por que as células vão aumentar em quantidade, em número? A principal causa disso são as irritações crônicas. Então, um tecido que está aumentado de tamanho e as células são iguais às células de origem, isso é caracterização de hiperplasia. A primeira coisa que a gente vai pensar é que esse tecido está sofrendo um processo de irritação e que essa irritação é crônica, ou seja, já tem um certo tempo que esse processo vem, né, se instalando no animal. A gente vai dar alguns exemplos, como, por exemplo, por ação mecânica. Né? Eu tenho um calo epidérmico, chamado de hiperqueratose, hiperaumento, né? Queratose se refere à queratina, que é a parte mais superficial da pele. As células epidérmicas, elas vão se multiplicar em número, formando uma superfície mais grosseira por produção de queratina, para proteção de alguma área que está mais proeminente, geralmente as proeminências ósseas, né? Então, esse animal provavelmente é um animal pesado que deita em chão duro. Então, a parte mecânica, né, faz com que haja um estímulo de irritação crônica. Essa irritação crônica leva a um estímulo de produção de células, e essas células, então, produzem uma camada a mais que vai fazer com que o tecido fique mais grosso, protegendo essa camada. Aí você fala assim, hoje isso não é positivo? Por um lado é positivo que está protegendo, mas por outro, essas irritações crônicas pode virar um tumor para frente, né? A gente vai ver que a principal causa de tumor de câncer, né? Ele é a irritação crônica, e também o animal pode ir se machucando e isso aqui contaminar, inflamar. Então, eu posso ter uma inflamação desse calo, que, na verdade, é uma hiperplasia epidérmica, tá certo? Essa hiperplasia pode acontecer a mesma hiperqueratose, o mesmo tipo de lesão, só que provocada por vírus, que é uma outra causa. A primeira causa, irritação crônica. A segunda causa são os vírus, como, por exemplo, o papilomavírus, que é conhecido como verruga. Então, as verruguinhas nos animais,
que são passadas de animal para animal, ela é contagiosa, né? Então seria uma hiperplasia contagiosa, quando ela é por vírus, porque o vírus é que passa, não é a hiperplasia que passa, é o vírus que passa, mas o vírus, ele tem essa capacidade de multiplicação das células, né? Devido ao aumento da atividade celular, conhecida como mitose. Então, esse vírus ele vai estimular as células a entrar em mitose, e eu vou ter, então, uma multiplicação da célula epitelial. Eu vou ter hiperkeratose do mesmo jeito. Qual que é a diferença do outro caso? É que no outro caso, primeiro, não tem vírus, e segundo, é em área de traumatismo, de irritação mecânica. Aqui eu tenho irritação também, mas é uma irritação inflamatória desenvolvida pelo vírus, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó, uma verruga que pode dar em qualquer parte do corpo do animal, mas principalmente em mucosa e pele, né? Então, esse vírus ele vai induzir a uma multiplicação exagerada das células epiteliais, gerando, então, uma hiperkeratose dessas células, que o aspecto macroscópico é esse, né? Aumento de volume, são várias verrugas. A princípio, isso não vai ter problema, a gente retira cirurgicamente, a não ser que seja um quadro desse aqui, como esse cão, que é uma hiperkeratose, um aumento, uma hiperplasia de vários locais da boca, fazendo com que o animal pare de comer, perca o apetite. Então, isso é grave, né? Mas, fora isso, são verrugas que dá para a gente tratar cirurgicamente, como é o caso desse animal aqui. Esse bovino, e aí o papiloma, ele é espécie específico, existe o papiloma canino, o papiloma equino, o papiloma bovino, tá? Apesar de que ele pode sofrer mutações entre as espécies, mas a princípio eles são espécies específicas. Esse aqui é um papiloma bovino que acabou deixando esse animal quase cego, né? Quase que ele perde o olho, e aqui essa área preta é porque tirou o pelo, é um Nelore, então a pele dele é preta e o pelo branco. A gente tirou o pelo e ficou embaixo a pelagem preta, né, que é característica da espécie. E aí, esse animal é de alto valor zootécnico, campeão de exposição lá de Uberaba, na época que eu trabalhava lá. E ele teve o vírus aqui no olho, né? Isso não compromete a vida do animal, mas é muito dolorido e compromete a visão do animal, o que pode comprometer algumas funções. Ele foi fazer, então, uma cirurgia. Normalmente, em caso de papiloma bovino, a gente extrai o tumor cirurgicamente e manda para o laboratório para fazer uma vacina. Macera, tritura esse tumor, esse hiperplasia, e aí trata em laboratório, filtra, tira um extrato desse tumor e faz uma vacina. Aí você aplica a vacina no animal, você vai ter um índice de anticorpos muito grande, uma resposta humoral que vai matar o vírus se ele estiver em outro local, e vai impedir que esse vírus dê em outro local, né? Então, a gente consegue fazer uma autovacina bem interessante, dá para fazer em cachorro também, tá? Aqui, outro hiperplasia comum demais é na gengiva. Então, a gengiva, ela começa a crescer, aí você fala assim, nossa, isso aqui é um tumor, né? É um câncer. Tumor que é aumento de volume, mas isso aqui é um câncer. Pode ser um câncer. A gente só sabe que é hiperplasia através do exame histopatológico, gente. Isso é muito importante a gente salientar, tá? Hiperplasia é aumento das células. Vai ter aumento de volume, vai ter uma massa, vai ter um nódulo. Esse é o aspecto macroscópico. Então, parece muito com câncer, parece. Como é que eu vou saber se é hiperplasia ou se é câncer? Com o exame histopatológico, tá? Ou citologia. Nesse caso aqui, parece um câncer, né? Um aumento nódulo. Só que quando a gente vai fazer exame, as células estão normais. Elas só estão aumentadas em número, mas não em morfologia diferenciada. Aqui é um local muito comum porque eu tenho uma causa crônica de irritação, que são os tártaros, vulgarmente chamada de tártaro, mas que o nome correto são os cálculos dentários, né? Aquelas placas verdes ou amarelas que ficam nos dentes e que causam irritação crônica, e essa irritação crônica faz com que desenvolva, né, esse tipo, né, de nódulo, tá? Muito comum nas gengivas. Outro tecido muito comum de fazer nódulo, e a gente confunde muito, a gente que eu estou falando, os médicos veterinários, os patologistas, confunde muito com neoplasia, com tumor, né, com câncer, que são as hiperplasias nodulares de fígado e de baço. O fígado, ele tem alta capacidade de mitose dos hepatócitos, que é a célula funcional do fígado, né? Então, o fígado, ele consegue
multiplicar os hepatócitos formando verdadeiros nódulos, a partir de uma egressão, a partir de uma irritação crônica. Tá? Então, eu posso ter uma hiperplasia nodular do fígado, isso pode parecer um câncer, mas quando a gente faz exame, a gente vai ver que os hepatócitos estão apenas aumentados em número, mas não estão diferentes, não estão alterados na sua morfologia. O baço também é a mesma coisa, olha aqui, ó, parece um câncer, idêntico, né? Como é que eu vou saber, Gi? Só dá para saber fazendo histopatológico, porque o aspecto macroscópico ele é igual da hiperplasia e do câncer, ele é igual. Aumento de volume, presença de nódulo, né? E assim vai, certo? A mais comum hiperplasia é de origem endócrina. Aqui já é uma terceira causa. A primeira, irritação crônica. A segunda, vírus. E a terceira, endócrino. Toda vez que a gente fala endócrino, a gente fala de hormônio. Tá? Então, existe três hiperplasias muito importantes que eu acabei esquecendo de colocar. É a hiperplasia, no caso dos machos, da próstata, e no caso das fêmeas, da mama e da vagina, tá bom? Vou ficar devendo uma foto para vocês que eu esqueci completamente de colocar a foto da hiperplasia mamária, mas eu vou colocar na outra aula, tá? Vou começar a outra aula com a foto, porque é muito importante isso. No caso da próstata, a próstata ela é estimulada pelo hormônio testosterona. Então, é muito comum que machos, de acordo com a idade vai passando, essa próstata ela é extremamente estimulada pelos hormônios por causa da idade. Né? Teve a puberdade, teve o adulto, teve o idoso. Então, ele está sendo constantemente estimulado pela testosterona. E aí, o que acontece? Esse tempo grande de estímulo faz com que a próstata se multiplique formando nódulos chamados de hiperplasia prostática. Tá? Esses nódulos eles podem causar problemas, como obstrução da uretra e obstrução do reto, né? Só que não é neoplasia ainda. Então, a gente tem que fazer a diferenciação, coletar a amostra, fazer biópsia, fazer histopatológico para ver se é neoplásico ou não neoplásico. No caso de não neoplásico, hiperplásico. Ok? Então, aqui, ó, a próstata fica nessa região aqui, logo embaixo do reto e abraçando a uretra, que a gente chama de uretra prostática, né? Então, temos aqui a bexiga, a uretra prostática, a uretra pélvica e a uretra peniana. A uretra prostática, ela passa dentro da próstata. Quando a próstata aumenta, a gente vai ter isso aqui, ó, obstrução do reto, então o animal vai começar a ter dificuldade em defecar, e ele vai comprimir aqui dentro dela, vai comprimir a uretra. Inclusive, isso é tema de um TCC da Milena, né, que é uma aluna que está se formando agora, eu estou orientando dela, que nós encontramos um animal com hiperplasia prostática que tinha dificuldade de defecar, urinar, e por isso formou vários cristais na bexiga, várias pedras na bexiga, cálculos, né? E um relato bem interessante. Certo? Então, aqui é o animal normal, e aqui é o animal com hiperplasia prostática. Então, a característica é a formação desses nódulos, aumento de tamanho, obstrução, e isso é muito parecido com câncer, com neoplasia, e a gente vai ter que, então, diferenciar através de exames, tá? Então, aqui, mais uma vez, a bexiga grandona e a próstata aqui, ó, certo? De origem endócrina também, no caso das fêmeas. Isso aqui é uma fêmea, não é um macho, né? Quando eu vi, eu falei, olha, que testículo engraçado, assim, em formato dele diferente. Na hora que eu fui ver, era uma fêmea. E isso não era testículo, isso era a vagina. E aqui é a vulva, a abertura externa da vagina. O que está acontecendo aqui? Nossa, Giz, tem uma massa gigante dentro da vagina, se exteriorizando pela vulva, né? E quando a gente abre aqui, ó, o canal da uretra, aqui a vagina e aqui a massa. O que está acontecendo? Quem olha pensa que é uma neoplasia, um câncer. Isso é um câncer na vagina, olha, enorme. Só que não era. A gente fez exame e detectou que as células estavam iguais às células de origem do epitélio da vagina. A única coisa que estava diferente é a quantidade de células. As células estavam se reproduzindo muito. E isso é hormônio dependente. Estrógeno, progesterona, né? O epitélio ele é sensível a esses hormônios e começa a multiplicar as células e num descontrole fisiológico,
patológico, ele começa, então, a multiplicar essas células em grande quantidade, havendo as hiperplasias vaginais. Ok? Então, isso aqui eu já falei, aspecto macroscópico, formação de nódulos, contornos preguiados, como no caso da gengiva, né? Aumento do epitélio, aumento do tamanho do tecido, e também já falei do aspecto microscópico, aumento do número de células. Ok? E a outra alteração que a gente vai falar, que também é aumento, só que é aumento de quê? De volume celular, é a hipertrofia. A hipertrofia, ela é muito comum no músculo, né? O músculo, ele faz hipertrofia exclusiva. As fibras, elas incham de tamanho. Então, qual é a diferença do meu bíceps para o bíceps do Arnold Schwarzenegger? Né? Não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença? A diferença é que o volume das células musculares dele estão muito mais aumentados do que a minha, o volume das células. Mas, se você for ver, o número das células às vezes é o mesmo. O que está diferente é o volume dessa célula que está expandido, tá? Só que, no caso de hiperplasia de musculatura estriada esquelética, isso é fisiológico. Você faz mais exercício, a musculatura cresce. Por que ela cresce? Porque tem maior síntese proteica e a estrutura da célula fica mais robusta, né? Fica maior. Então, mais uma vez, é dividida em fisiológica e patológica. Por exemplo, o útero em gestação também acontece hipertrofia, então acontece as duas coisas, hiperplasia e hipertrofia. A glândula mamária na lactação, né? Você vê uma vaca em lactação com um úbere 10 vezes maior. O que está acontecendo ali? Hiperplasia e hipertrofia, induzidas por hormônio, porém, tem as duas coisas. As células aumentam em número e, além de aumentar em número, aumentam em volume. Então, tem hipertrofia também. Essa daqui não interessa para nós. O que interessa é a patológica. Então, dentre as patológicas, nós temos duas muito importantes. As hipertrofias da musculatura cardíaca, que é chamado miocárdio, e a hipertrofia do pylori em animais idosos. Então, no caso do coração, a gente vai ter que a parede do ventrículo, principalmente do esquerdo, mas pode acontecer com o direito também, aqui um coração normal, onde eu tenho a parede do lado esquerdo bem mais forte, mais grossa, porque esse sangue do ventrículo esquerdo vai ser bombeado para grande circulação, né? Então ele tem que ser mais grosso, porque é sangue arterial, rico em oxigênio, então ele tem que bombear mais forte, porque ele vai mandar para o corpo inteiro. E aqui, do lado direito, a parede bem fininha, porque ele só vai bombear para a cabeça e para o pulmão, né? Desculpa, para a cabeça e para o pulmão não, para o pulmão, que é a pequena circulação. Então, ele é bem mais fininho. O que acontece na hipertrofia cardíaca? Existe algum problema na válvula, principalmente, mas pode ser outro problema, mas não interessa o problema. O que interessa é que esse coração, ele passa a fazer uma função mais forte e mais rápida. Então, como ele é um músculo, todo músculo que faz uma função mais rápida e mais forte, ele aumenta de volume. Isso é natural da musculatura, né? E aqui, então, é um músculo normal e um músculo hipertrofiado. A gente chama de cardiomiopatia hipertrófica. Cardio de coração, mio de musculatura, patia de alteração de doença e hipertrofia por conta do volume das células que aumentar, tá? Então, qual que é o problema da cardiomiopatia hipertrófica? É que quando acontece isso, a câmara interna do ventrículo diminui. Então, eu diminuo a quantidade de sangue bombeado. Olha aqui o espaço normal e olha aqui o espaço alterado, né? Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse coração aqui, ele vai hipertrofiar cada vez mais, porque cada vez mais vai diminuir a câmara cardíaca, diminuindo a quantidade de sangue, e aí ele tem que bater mais rápido e mais forte. Batendo mais rápido e mais forte, ele hipertrofia. Se ele hipertrofia, ele diminui a câmara interna, porque aumenta o espessamento. E assim é um ciclo vicioso até o animal descompensar e acabar morrendo. Okay? Então, aqui é um corte transversal do coração, onde a gente vê o lado direito, que também está grosso, e o lado esquerdo, que está muito grosso, muito espesso. E outra característica é a diminuição da câmara interna. Tá? Então, isso aqui é muito sério, muito grave, geralmente dá em animais mais idosos, né? Devido a problemas de válvula, principalmente. Existem outras causas,
mas as causas vão ser estudadas na patologia 2, né? Se vocês conseguirem passar, não. E aí a gente vai estudar as causas lá na 2 e vocês vão entender as causas. Mas o que eu quero que vocês entendam é a consequência. Existe uma lesão primária que está fazendo com que o coração bata mais forte, bata mais rápido. Quando ele bate mais forte, mais rápido, ele hipertrofia, porque é um músculo e ele precisa de mais atividade e as células, então, vão aumentar o seu volume, levando a um descompensamento, né, da circulação cardíaca. Ficou entendido? Muito importante. E a outra tão importante também, mas não é tão comum como a do coração, é a hipertrofia do piloro, para a gente fechar nossa aula. Então, animais mais velhos, devido à passagem de alimentação, devido, né, à inflamação dessa região aqui, né, que tem muito ácido e etc., ele vai hipertrofiando. Então, aqui é uma passagem de um piloro normal. Lembrando que piloro é a parte do esvaziamento gástrico que vai para o intestino, para o duodeno, tá? Nós temos em cima o cárdia e embaixo o piloro, que são dois esfíncteres musculares que abrem e fecham de acordo com a passagem de comida, né? O piloro é o esfíncter de saída do estômago. Então, aqui é um piloro normal. O esfíncter ele é circular, parecido com o ânus, né? Então, ele é uma musculatura circular, e que ela contrai e relaxa, e quando ela relaxa, tem uma abertura específica. No caso da hipertrofia, olha o que acontece. Aqui, o músculo, a gente observa bastante aumentado de tamanho, e quando ele hipertrofia, diminui a passagem. A gente chama de estenose, né? A passagem foi estreitada. Estenose significa estreitamento. Então, através da hipertrofia muscular, a gente tem uma estenose da passagem, fazendo com que o alimento tenha mais dificuldade para passar. Então, ele fica ali, fermentando, acidificando, então leva a problemas gástricos, o animal tende a vomitar esse alimento porque ele não está conseguindo passar e fica irritando o estômago através da concentração do ácido clorídrico que fica ali, né? E era para ter ido embora, ele fica ali irritando, fermentando aquele alimento, certo? Aqui é um outro caso muito mais grave, apesar de parecer um câncer, uma neoplasia, não é apenas uma hiperplasia, mas que a gente tem, então, um aumento muito grande dessa parte do estômago, aqui intestino, tá? Então, piloro, onde eu tenho uma gastropatia que está muito vermelho, tá vendo? Inflamado, uma gastrite, por conta, né, da obstrução desse piloro, o alimento não passa, então ele fica aqui inflamando, ele fica fermentando, aumentando a concentração de ácido clorídrico, e isso leva a uma gastrite. Então, o nome é gastropatia hipertrófica pilórica por causa disso, tá? Então, existem outras causas, como, por exemplo, as hormonais, né? O hipertireoidismo, levando ao aumento de T3 e T4, e a musculatura, né? Então, a gente tem algumas drogas, isso aqui é só para demonstrar mesmo. Existe uma droga que foi lançada no mercado para aumentar a carcaça de bovino. E ela foi testada em animais, e essa droga, ela inibiu, né, um gene lá do músculo que inibe a hipertrofia. Então, ele inibiu o gene que inibe. Então, ele bloqueou esse gene, e a gente tem, então, uma falta de inibição da hipertrofia, e o animal, então, ele tem uma hipertrofia muito grande, né? Então, aqui é o caso de hipertrofia muscular. A droga chama miostatina, e ela não foi aprovada porque, além da hipertrofia muscular, ela causa hipertrofia de todos os outros músculos do corpo, inclusive do coração. Então, o animal toma essa droga, fica com a musculatura toda hipertrofiada, como vocês estão vendo aqui, beleza, aumenta a carcaça, aumenta a produção de carne, a carne é macia e tudo mais, porém, ele aumenta o coração e acaba morrendo de cardiopatia. Aumenta as musculaturas do intestino, de todos os órgãos, e acabam tendo falência múltipla dos órgãos. Tá? Então, uma droga que não deu muito certo. Enquanto eles não direcionarem essa droga só para a musculatura esquelética, ele não vai dar muito certo. Microscopicamente, então, eu tenho as fibras musculares cortadas transversalmente, né? Então, aqui desse lado, normais, e desse lado com o aumento de volume bastante pronunciado, ok? Então, a gente para por aqui, e na próxima aula a gente vai falar do contrário, da diminuição dos tecidos.